agradecemos por mais uma vez iniciarmos o dia na Tua presença, Deus, onde vamos aprender um pouco da Tua palavra, onde vamos aprender a ter uma melhor conduta, Pai, como cristãos, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser melhores cristãos, a cada dia nossos irmãos, e a colocar em prática tudo que vamos aprender aqui nessa aula. Que o Senhor venha conduzir e dar a direção desse trabalho. É o que pedimos em nome de Jesus. Pode sentar. A gente vai começar hoje a lição 8, conversa ou fofoca. Todo mundo tiver com a revista? Alguém precisa de revista? Acho que não. Bom, hoje a gente vai usar bastante a revista, acompanhar bastante a revista. E a gente vai usar também bastante a Bíblia para acompanhar os versículos. Então eu vou pedir bastante ajuda dos irmãos. Bom, essa lição a gente vai conseguir entender melhor qual é o poder do que a gente fala. As nossas palavras, quando ditas de forma incorreta, ou elas, não só ditas de forma incorreta, mas também quando a gente... já tem aqui, obrigada. Eu vou usar bastante água, não tem problema não. Tá. Senão não consigo terminar. Se a gente fala uma palavra incorretamente ou dirige ela de forma errada a alguém, a gente pode levar essa pessoa à ruína. E se a gente abençoa a vida de alguém, melhora a vida de alguém naquele dia, a gente pode salvar uma pessoa de uma situação muito difícil. A gente precisa entender muito bem o que a gente fala, o momento que a gente fala, e a gente precisa praticar, sim, conversas que sejam edificantes. Justamente por isso, a gente precisa seguir o nosso padrão bíblico de ser um abençoador e não ser um destruidor de uma vida. O nosso texto base, ele está em Efésios 4, 25, 29. Vamos dar uma lida nele? Alguém pode ler, por favor? 4, 25, 29. 25 a 29. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Guiai-vos e não pequeis. Não se ponham só sobre a vossa vida. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não curte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha e repartir como tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Pois é, o 29 está falando, né? Na minha versão está aqui, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Tem um provérbio japonês aqui na revista que fala que a língua tem só 8 centímetros de comprimento, mas ela consegue matar um homem de 2 metros de altura. Eu acredito que durante toda essa jornada nossa, que todo mundo aqui é cristão, quantas vezes a gente já não viu o poder de algo que foi dito errado ou na nossa própria vida, por experiência, ou na vida de algum irmão. De algo que alguém disse que destruiu, algo que alguém disse que afastou uma pessoa da igreja, ou às vezes até palavras que pessoas escutam e querem tirar a sua própria vida de forma literal. E isso é um problema muito comum em comunidades. Uma coisa que alguém fala de forma errada e começa a gerar a fofoca, e quando chega no ouvido da pessoa ao qual foi dito aquilo, isso traz a destruição. Então precisamos sempre nos policiar para fazer como foi dito aqui em Efésios 4, 29. Não dizer palavras que façam mal e proferir sempre palavras que edificam. A nossa boca, ela precisa sempre estar edificando os nossos irmãos, sempre conduzindo nossos irmãos ao sucesso e não à ruína. Tem
um texto aqui em Provérbios 18 que ele fala: a morte e a vida estão no poder da língua. Na boca dos ímpios mora a violência. E nós, como cristãos, somos professadores de vida para as pessoas. Nós temos que conduzir as pessoas no momento ruim, biblicamente, e por isso precisamos estar envolvidos em rodas de conversas que edificam os nossos irmãos. A gente já parou para pensar que em um momento, às vezes, que você não está muito bem, se você chega perto de pessoas que estão sempre rodeados de palavras negativas, aquilo te influencia de uma maneira que você sai mais depressivo da conversa do que você entrou naquela conversa. Não é aquela pessoa, tem gente que você chega para conversar e você vai, no final da conversa, você vai falar assim: essa conversa foi produtiva para mim. Essa conversa eu saio daqui hoje com uma mudança de postura, eu saio daqui com uma visão diferente. Mas tem pessoas que a partir do momento que você vai conversar com ela devido ao cerco que ela quer conduzir, se ela quer conduzir aquilo diante de uma fofoca, o que ela vai fazer com o que você está pensando? Você vai ser conduzido e guiado completamente por um caminho diferente. Vamos ver que há alguns males causados pelo poder da palavra quando usamos com a intenção de prejudicar ou denegrir a imagem de alguém. Isso acontece muito diante da fofoca. Porque o que a fofoca ela vem? Ela vem sempre com um intuito negativo sobre a vida de alguém. Eu ouvi algo que não me agradou e eu vou transportar isso para outra pessoa da forma que eu entendi aquilo. Às vezes nem é o que a outra pessoa quis dizer, exatamente. Mas é a forma que eu quero levar aquilo para outra pessoa e eu discordei do que ela falou, então eu começo a gerar um assunto alheio. O fofoqueiro nunca fala que está fofocando, ele fala que ele está conversando ou desenrolando um novo assunto. Então ele está sempre trazendo de uma forma maldosa ou mal vista algo dito por alguém e inferindo uma outra pessoa, falando de uma postura que ele acha que estava errada e às vezes nem analisa a situação, é simplesmente pelo que ele achou. No tópico 1, a língua pode afastar as pessoas. E a gente acredita realmente nisso, que a língua pode... Quantas pessoas os irmãos já viram que foi afastado por isso? Quantas pessoas já saíram da igreja, que é o mais grave ainda, porque alguém disse algo? Alguém já viu isso? Ou nunca viu? Alguém nunca saiu da igreja por palavras inferidas na hora errada, de maneira errada? Ele fala: tomemos muito cuidado com o que pensamos, pois a nossa vida é dirigida por pensamentos verbalizados. Nem sempre tudo que a gente pensa, a gente precisa falar. Essa é uma grande verdade. Uma vez eu ouvi num podcast, não lembro quem, acho que era Roberto Justus, falou que ele falava tudo o que ele pensava. E um dia a mulher dele virou para ele e falou assim: pessoas que falam tudo o que pensam chegam a ser insuportáveis. Tem gente que não te suporta mais por tudo que você fala. Por quê? Às vezes, quando a gente verbaliza tudo aquilo que a gente pensa, a gente nem está refletindo, na verdade, no que a gente está pensando para falar. E isso fere as pessoas. Porque não é que você tem que faltar com a verdade para falar com alguém, mas você precisa pensar a maneira a qual você vai falar. Nem sempre o que eu penso e quero falar, o Wellington vai receber da maneira que eu pensei em dizer. Eu posso ser muito rude, achando que é normal, porque é o meu jeito. Se eu sou uma pessoa mais intensa na hora de falar algo, e eu simplesmente pensei e falei na lata, eu já fui assim, né? Você vai falar na lata, e aí a pessoa fica ofendida com aquilo que você falou. E ainda você vai falar assim: mas que mal eu fiz, eu só falei o que eu pensei. E como aquela pessoa reportou aquilo que você pensou? Será que foi realmente, se a sua intenção era ajudar, será que foi realmente dessa maneira que ela reportou aquilo? Às vezes ela se sentiu ofendida e aquilo começa a causar o que a gente vê muito hoje nas famílias afastadas, famílias rachadas, irmãos que não falam com irmãos mais. Pais e filhos que nem se conversam por uma palavra inferida.
de maneira ou na hora errada ou da maneira completamente errada. E principalmente na igreja, que é o nosso foco de estudar essa lição, de quantas pessoas que se afastaram da igreja porque alguém disse o que pensou que seria certo ou verbalizou simplesmente um pensamento e destruiu, às vezes, um ministério, destruiu pessoas, conseguiu quebrar um ciclo que funcionava bem, porque verbalizou apenas o que estava pensando e não pensou antes de verbalizá-lo. É incrível a diferença que uma simples palavra ou ação faz em nossa vida. Com pouco esforço, podemos aliviar o fardo daqueles que estão carregando o peso do mundo ou torná-lo ainda mais pesado. E a nossa função como cristão não é tornar o fardo de ninguém mais pesado, e sim aliviá-los. Tiago 3, 9 ao 12. Alguém pode ler? Vai falar sobre o mau uso das palavras. E a Bíblia contém inúmeros versículos sobre o que se é proferido através da fala. Pois é, estamos conduzidos pela Bíblia. Se somos cristãos, devemos então proferir palavras que ferem, que machucam os nossos irmãos? Devemos sim ser a fonte que gera a vida para eles e não a fonte amarga. Mateus 15, 17, 19 fala: o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que as pessoas fiquem impuras. Quando vemos pessoas que inferem muitas coisas ruins e negativas, a gente sabe de onde está vindo. Isso está enraizado no coração. Por mais que pensou, mas ela saiu daqui. Então o nosso coração, ele precisa estar o quê? Ele precisa estar puro. Então esse é o ponto principal da gente voltar no assunto de a gente precisa estar cercado em conversas edificantes. Porque a gente precisa estar cercado de pessoas que estão com o coração ali para edificar, com o coração ligado em Deus. Não pessoas que estão ali cheio de amargura, muitas vezes, e proferindo aquelas palavras com a intenção mesmo de ferir muitas vezes as pessoas. Provérbios 15, 1 fala: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Se nos cercarmos por pessoas que estão amarguradas, estão nesse momento que não estão bons e proferindo palavras ruins, o que nós vamos aumentar na nossa vida? Nós vamos aumentar da mesma maneira o que elas estão fomentando em nós. Nós vamos começar a proferir igualmente palavras negativas e causando tudo isso do tópico, afastando pessoas em vez de aproximá-las, quando a nossa função é aproximar as pessoas de nós. David Merck diz: nossas palavras têm poder incrível para dar a vida ou morte. Podem ser placas sinalizando o caminho para a vida eterna ou podem encaminhar pessoas direto ao inferno. Como guias das pessoas para Cristo, se a gente não tomar cuidado com as nossas palavras, é isso que a gente faz. Em vez de trazer alguém para a igreja, a gente começa a colocar as pessoas para fora da igreja, por exatamente estar executando palavras erradas na hora errada, sempre afastando as pessoas.
no tópico 1.1, o mau uso da palavra. Boa parte dos problemas dos relacionamentos que surgem dentro das nossas igrejas tem origem na falta de cuidado com o que falamos. Somos muito rápidos em abrir a boca e acabamos negligenciando a sabedoria que existe em refletir antes de falar. Aqui está o problema que acabamos de citar. Se apenas pensamos e de bate pronto, a gente falar o que pensa, a gente vai sempre estar fazendo o mau uso da palavra. A gente precisa ter muito, muito cuidado mesmo com o que a gente fala. E não negligenciar a sabedoria e refletir antes de falar. Provérbios 18:21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Às vezes parece muito mais fácil a gente sair falando tudo, né? Eu penso porque eu não posso falar. Era assim que eu pensava, viu, gente? Por que eu não posso falar? O meu pensamento é o que eu acho. Eu acho mesmo que fulano está errado. E a gente precisa tomar muito cuidado. Quando eu peguei essa lição, eu falei assim, conversa fofoca, mas a gente para pensar mesmo ao longo de toda a caminhada mesmo, de quantas pessoas foram destruídas. E não só na igreja, na vida familiar, na vida em trabalho. Quantas pessoas puxado o tapete por palavras que alguém disse justamente com essa intenção negativa. De ferir mesmo a pessoa, eu só penso o que eu falo, fulano é isso, fulano aquilo. E não é isso que devemos fazer. Você pode estar machucando profundamente alguém quando você profere algo sobre ela. Então, sempre tenha cuidado na hora de falar o zelo, o qual você gostaria que alguém falasse. Eu lembro que no começo, quando a gente casou, como eu falei que eu sempre falo o que eu penso, eu falava tudo que eu penso na hora que eu pensava e estava tudo certo. Aí um dia o Elton falou assim, tá bom, vou revidar, do jeito que eu penso eu também vou falar. Aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, pra que falar desse jeito? Ele falou assim, é o jeito que você fala. Eu não falo desse jeito não. Ele falou, sim, você só não percebe, mas você fala desse jeito. Então, assim, às vezes a gente nem percebe, mas a gente precisa muito refletir a nossa maneira, mais pelo que os outros ouvem. Eu nunca tinha parado para reparar nessa frase, até que onde ela foi dita mesmo, né? O problema não é o que eu falo, e sim o que o outro está escutando. E é muita verdade, porque por mais que a minha intenção seja muito boa, se não for da maneira boa que o outro estiver ouvindo, ele vai errar o caminho. E não é essa a nossa função. Nossa função é sempre conduzir as pessoas ao caminho de vida. Depende, se for sobre mim. É sobre você. Eu quero uma vez. Não sei se você lembra de uma aula que a gente teve. Eu não vou lembrar o nome do professor agora, mas cai muito do que você está falando aí, acho que é importante. Se a gente pegar 1 Coríntios 13, ele vai falar assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que retira. Para que serve um sino? Acho que a função número 1 para mim, assim, um sino é bem usado. Quando tinha um padre que me acordava todo dia às 6 horas da manhã na porta de casa, eu estava acordado. Falava, mano, 6 horas da manhã, você tem despertador se você acordar. Acho que o professor argentino, eu não vou dizer o nome dele, mas ele disse o seguinte, falou, cara, se você quer melhorar o jeito que você fala com as pessoas, é
de discipulado, mas eu não lembro o nome dele agora. Basicamente, se tem amor naquilo que você vai falar, se você passou por esse livro, você pode falar. E acho que isso é a grande dificuldade, e eu acho que a maior dificuldade é até no quesito pastoral, né? Porque às vezes você vê tanta coisa, e você fala assim, vou chegar chutando tudo. E a gente sabe o quanto é difícil, né? E ainda mais nos dias atuais, de fazer o mau uso da palavra, que as pessoas estão muito melindrosas. Tudo que você fala já vira o motivo da fofoca, já virou o motivo de você fazer uma roda de conversa não edificante e começar a criar ciclos destrutivos para a igreja. Esse é um problema, acho que o máximo dentro da igreja. Na verdade, é um problema antigo, né? Mas como a nossa sociedade hoje não pode ouvir nada, isso vem se potencializando. A gente tem agora o mau efeito das palavras. A palavra tem o poder de criar situações. Ela pode modificar o ambiente, trazê-los para um melhor ambiente. E como é bom a gente chegar num ambiente onde as pessoas são amorosas, onde as pessoas inferem palavras que edificam, inferem palavras que nos traz esperança, nos traz ânimo, nos traz vontade de estar ali, de estar com elas. Até porque pessoas que proferem somente mal palavras, você nem quer estar ao lado daquelas pessoas. Você sente o peso de estar naquele ambiente. Às vezes você olha e fala assim, poxa, vou ter que conversar com tal pessoa. Mas, vamos lá. Então, a gente precisa estar sempre sendo essa pessoa que modifica o ambiente para um lugar alegre, para um lugar bom, um lugar que as pessoas estejam com vontade de estar perto de nós. Tem pessoa que é tão gostoso de conversar. Você chega para conversar com ela e se deixar, você perde ali a linha do tempo. Mas por quê? Ela não está fazendo o mau uso. Ela está trazendo as palavras com um bom efeito. Zacarias 8, 16, 17. Alguém quer ler? Por favor. Pois é, aqui fala assim, porém não façam planos para prejudicar uns aos outros, não jurem falso, pois eu, Senhor, odeio tudo isso. E aí quantas vezes você vai ver as pessoas tramando ali, não concordo com fulano, vamos derrubar ele? A palavra já sendo usada de maneira incorreta. E tudo isso Deus abomina. A gente vai ver que tudo isso que fere o ser humano, que fere alguém, a gente vai ver Deus reprovando profundamente isso. Ele está ali aprovando e incentivando. Ajude o seu irmão, profira palavras que edifica. A palavra pode matar, como pode dar a vida. Mas tudo que é ruim, eu odeio isso, vocês não façam. E a gente vive cercado de pessoas que fazem isso e às vezes não estão nem enxergando o mal que estão fazendo. Eu tô só, não gostei, não quero fazer mais. Não, você está fazendo um plano para prejudicar alguém a partir do momento que você fala assim, não vou fazer tal coisa porque eu não gostei da atitude daquela pessoa. Ela pode ter, a gente tem que arrumar jeitos de resolver isso. Ela pode até ter inferido palavras erradas, pode. Mas se o Wellington de alguma maneira não tivesse me mostrado o quão pesadas eram as minhas palavras, talvez eu saberia que as minhas palavras eram pesadas daquele jeito? Não, porque para mim era normal. Para mim era meu jeito, Carla, de ser. Tá tudo certo. Eu falo assim e quem ouve tem que se adaptar ao que eu estou falando. E a gente termina fazendo planos para estar prejudicando os outros. Por quê? Porque eu ouvi algo que não desceu bem ao meu coração. Não gostei do que eu falei.
Mas a pessoa que fala, ela precisa ter o cuidado, por quê? Porque ela só profere aquilo que a gente já leu. Ela profere aquilo que o coração dela está cheio. Então, dificilmente, ela vai conseguir ser um abençoador a partir do momento que o coração dela estiver totalmente entristecido, cheio de mágoas e querendo ali realmente a ruína dos outros. Então, precisamos muito treinar, isso é treinamento, fazer o bom uso das palavras. 40 minutos. 3. O mau controle das palavras. Se deixarmos as palavras saírem sem qualquer tipo de controle, poderemos nos arrepender logo depois. Uma vez faladas, as palavras percorrem os seus próprios caminhos, saem de nosso controle e produzem efeitos para os quais não estamos preparados. David Mark que disse isso. Mateus 7:20, vamos lá? E aqui é um outro problema. Uma palavra lançada, ela não volta. Por mais que você fale, não foi o que eu quis dizer, não foi o que eu pensei, ela já foi dita. E aí é o caminho que ela vai percorrer, é a consequência que ela vai ter, e aí a gente precisa começar a lidar com o que a gente falou de forma errada. Mateus 7:20 e 23. Acho que era Marcos, não era Mateus, não. Mas pode levar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão que me digam, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Acho que era Marcos. Acho que eu anotei errado aqui. Bom, eu vou ler aqui. O que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o que falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então não adianta simplesmente a gente pensar e falar. A gente precisa entender que o que a gente falar, ele tem consequências. E essas consequências podem levar as pessoas à ruína. Aí, pode falar, meu Zé, claro. Ele estava falando aqui, você conhece alguém que ou saiu da igreja, ou pode falar de alguma palavra, alguma coisa, e a gente estava conversando na sexta-feira agora com o irmão que trabalha comigo, aí ele falou, estou com pressa que eu vou ter que ir na casa do irmão aí, vai fazer uma visita, ele está querendo tudo lá, ajudando ele. Aí eu conheci o irmão também, aí ele falou, mas o que eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, aconteceu o seguinte, ele se afastou da igreja por causa de uma situação que aconteceu com ele, e ele se afastou da igreja, não quer ser mais da igreja. Aí ele foi me contar o que aconteceu, né? Foi marcado na igreja um batismo, ia ter um batismo, vai ser bastantes pessoas nesse dia, né? Aí estava marcado já o dia, que dava treinamento, todo mundo foi nesse dia do batismo, faltou, todos faltaram, só veio só ele para ser batizado no dia. Aí o pastor falou assim, não vou batizar, porque os outros não vêm, não vou batizar, você não vai compensar nada. Aí ele falou assim, quer dizer que minha alma não é importante, por isso que eu sou da igreja. Quer dizer que eu não sou importante, minha alma não é importante, só porque só sobrou eu, os outros disseram, eu estou aqui, eu quero ser batizado. Ele falou, não, vamos marcar para outro dia, quando tiver todo mundo junto. Aí ele se afastou, ele está afastado da igreja, o casamento dele está, como se destruído, tem um filho pequeno, está numa situação difícil o casamento dele. Então, e outra coisa, ele trabalha para ser pastor, o pastor tem uma empresa, e ele trabalha com ele. Então ele já não quer saber dele, porque ele sabe o que acontece, como é a empresa, como é lá, então ele está afastado da igreja. Muito difícil ele voltar. Aí eles estão fazendo campanha, orando com ele, conversando com ele, e fora. Quer dizer que minha alma não é importante, Deus quer me batizar, porque ele desistiu, e só tinha eu só, quer dizer que minha alma não vale nada. Sim. Por isso que a pastora passada, E aí, ó, o trabalho. Wellington, vê se ele quer comer. Aí, ó, o trabalho que tudo isso gera. E olha a consequência super grave. Uma alma fora
da igreja, aí começa o declínio dentro da casa, né? Que aí destrói a família, aí já não... um ia, se um fica indo e o outro vai, já causa aquela discórdia. E isso é muito complicado. A gente precisa entender o... Quer falar? E para voltar é muito difícil, gente. Muito, 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 muito. O Salmo 141, eu acho um salmo interessante, né? Ele vai falar os primeiro e segundo versículo, vai falar de oração, né? Isso é oração, e o terceiro vai fazer uma comparação muito interessante. Mas o Salmo 141, Senhor, te clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Aí no 2 ele fala assim, suba minhas orações perante a tua face, falando, né? Aí no terceiro ele pede assim, põe o Senhor, guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha só, nós que falamos, principalmente nós que estamos na direção, dando aula, pregando, a gente precisa sempre pedir a Deus para Deus botar guarda na nossa boca. A vontade de falar é muito grande e se acaba falando e ofendendo as pessoas. Sim. A gente se depara com certas situações que, por isso, um pregador, um pastor, um bom pastor é pregar, né? Visita, cuidar das aulas, tudo bem, mas nossa função é dar alimento para as pessoas. Quando a gente sai desse âmbito, sai do âmbito de proteger as bênçãos, a gente tem que colocar a questão administrativa no público. Quando a gente se preocupa com a questão pessoal, tem um problema com o irmão, não é com a comunidade toda. A gente está querendo, a gente acaba falando algo Sim. que é para um indivíduo, falar para todo mundo, que atinge. E olha só que interessante a fala do nosso presbítero José. Olha a fala infeliz desse pastor aqui. Não teve um guarda para colocar um ali. E às vezes a gente tem a ânsia de falar, a ânsia de corrigir, e às vezes... Já foi, o caminho já foi percorrido, né? Mas isso é muito sério. Não é só isso. Eu ia até pegar outro texto, tem um outro texto na Bíblia, fala que as nossas palavras têm que ser temperadas. Olha que interessante, né? Porque se você não temperar bem o que fala, você salga a comida. Comida salgada é péssima para comer. E também comida com pouco tempero também é péssima. Temperar. A fala tem que ser moderada. E sempre a fala da nossa professora foi fantástica, né? Temperado com amor. Eu entendo que tem palavras que são quando você vai abordar questões difíceis e você não tem na sua palavra amor, fica difícil. Sim. Fica difícil. Porque você quer responder a altura da pessoa. A pessoa te taca uma pedra, e o que você faz? Você pega a pedra e taca de volta. E qual a solução que tem? Nenhuma. E a gente quebra muito uma pessoa quando a gente infere amor quando o coração dela tá cheio de ódio. E eu vou falar uma coisa interessante. É uma experiência, né? Experiência, não tem nada a ver com a vida. Uma pessoa ficou dando direta para mim, veio direta, eu nunca respondi. Eu percebi que era para mim. Esse camarada falou, tudo bem, você já tem com respeito. Passaram o seu tempo, essa pessoa me procurou e falou assim, olha, eu fiz um mau julgamento, eu falei, eu usei os usos inadequados da palavra. Eu achei interessante, porque as pessoas, elas gostam de dar indireta, mas elas não têm coragem de chegar e você falou, eu fiz isso para te atingir. Sim. Olha que coisa bonita de Jesus. Eu fiquei admirado dessa pessoa. Eu falei assim, olha, eu não queria acontecer isso. Porque as pessoas querem dar indireta, porque assim, eu não tenho coragem de falar, vai lá e fica com... Faz a rodinha. E indireta não resolve, né? Porque às vezes você tem a pessoa que sabe da coisa. Você quer que eu fale uma coisa? Pior. Às É vezes, melhor não falar. às vezes a indireta a pessoa nem se liga com ele. E pior, e se a pessoa não perceber? Por exemplo, eu sou a pessoa que mais desligada com isso. Você dá indireta pra mim, perde seu tempo. E a gente acaba entrando no tópico. Às vezes ela tentou já usar essa técnica comigo, eu vi isso. Fala direito. A gente cai no tópico 3. E a gente, eu, professor Sandro, isso, assim, o próprio Espírito Santo, você também, a gente tem que pedir a Deus sempre que para
Sim. Eu estava falando, outra vez, eu até comentei com o pastor, né? O novo convertido me chamou para ir numa vigília. Eu tenho vontade de ir numa vigília, aí vai ter vigília ali. Aí eu tenho vontade de conhecer e tal, como é que é. Você vai? Eu falei, conheço uma vigília aí que tem todo mês, tem essa vigília, e vamos lá, em Osasco, uma igreja grande aí. Sim. A igreja está sendo transmitida na internet naquela época, para todos os canais, sei para o mundo inteiro, sei para onde. Aí chegou lá, chegou na vigília, começou a vigília, começou. Aí, quando foi na outra apresentação lá, aí o pastor presidente chamou e falou assim, vem cá esses dois aqui. Aí chamou dois, vem cá, tá vendo esses dois aqui, Esses dois aqui rodaram 450 quilômetros para estar aqui na vigília. E os obreiros que moram aqui do lado, os vagabundos que moram aqui do lado da igreja não vieram um. E esses daqui rodaram 450 quilômetros. Mas ela está na vigília. Olha que se a gente, às vezes a gente não lê muito bem a Mas aí que tá, eu já presenciei isso em uma convenção. Pra quem não sabe, eu tocava em uma outra igreja e eu não vou falar por ética, a gente foi tocar numa grande convenção de um aniversário importante, um marco para as igrejas, e era um ginásio. Acho que se alguém ainda não foi em culto em ginásio, gente, é um monte de gente, é uma bagunça e crente gosta de falar, e para fazer o crente ficar quieto é difícil. O pastor geral lá, ele pegou o microfone e mandou todos os irmãos calem a boca. A gente não era do mesmo ministério, a gente foi convidado. Mas assim, se é uma pessoa que não é crente vendo tudo isso, uma palavra mal proferida em hora errada, afasta. E o nosso próximo tópico, que é a junta, é impossível praticamente. Nunca mais fui nenhum culto desse ministério, não vou, não tenho vergonha. Se eu souber que eu pareço Terrível. E outra coisa, não foi mais. Quando foi depois, na hora da oferta, ele falou assim, e outra, não me traga o guarda-aqui, porque Jesus... Eu já sei até onde ele estava depois dessa. Eu sei onde o senhor estava. Não quero me olhar as irmãs, aí na minha oferta as irmãs também, que as irmãs, primeiro, depois os irmãos, as irmãs também, as coisas, elas não quiseram se levantar, ficaram... E sobre isso que o irmão tá falando, tanto eu sei onde o irmão tá, eu não vou falar que não, tá, gente? Mas eu vou às vezes no culto nessa igreja, e sentada no meio dos membros na igreja, justamente eu ouvi isso. Na hora da oferta eu ouvi uma irmã falando assim, ele estava ministrando a oferta e eu nem lembro as palavras que ele disse, porque eu terminei focando realmente no que estava do meu lado, gente. E a irmã falou assim, mas pra que se você não gosta nem de oferta, não pode levar as moedas na hora da oferta? Um comentário de elas são membros de lá. Então percebe o quanto isso gera o problema gravíssimo isso. Olha o texto que eu achei interessante. Olha só, Colossenses, 4 e 6, que fala assim, as vossas palavras sempre, não é de vez em quando, é sempre agradável. Primeira coisa, sempre agradável. Aí a segunda questão, temperada com sal. Temperado, para passar na boca. Para que saibais como vos convém responder a cada um. Meu irmão, o camarada vindo por pedra, eu sei que dá vontade de. A gente às vezes perde o controle, é verdade. Mas dá a resposta branda. Sabe para quê? Para que amanhã não venha acusar. Como é feito? Porque tem gente que está dando para ir para o mundo. Sim. Você dá uma resposta atravessada e fala assim. Você só soprou a pessoa tá na beira da escada ali, você só deu a... E a gente acabou de... Mas é a maneira correta, você tem que se portar. Deu pedrada, meu filho, explica quanto é 10 mil. E Deus não dá uma resposta pra moça. A gente acabou de englobar aqui praticamente 3 tópicos. Toda hora, vai lá, faz, peço desculpa. Então a gente terminou falando aqui entre provocar discórdias, entre os irmãos, dificultar a reaproximação, e a gente termina provocando uma desconfiança quando a gente gera tudo isso. Porque por mais que a pessoa que esteja fazendo a fofoca, ela não esteja percebendo
teoricamente, que ela está fazendo a fofoca, ela está ali começando a plantar dúvidas nas pessoas com relação a ela. Porque se o pastor Jefferson falar algo a mim, eu entendo da maneira que quiser reportar a outra pessoa, e eu chego lá e falo assim, não, você viu lá, o pastor Jefferson me contou isso, só que eu já não trago isso com a veracidade a qual me foi transmitida. E aquela pessoa também é próxima do pastor Jefferson. E ele fez o mesmo comentário com ela. E percebeu aí que aí começa assim, fulano está falando isso, mas eu sei que não foi isso que foi dito. Ou no caso de quando é a pessoa também que só quer levar, a gente estava, quando estava conversando na lição, a gente até comentou também de as fofocas em nome da oração, né? Pega as irmãs da oração. Irmã, eu tô contando isso pra irmã, mas ó, é pra irmã orar. E a irmã que ora sai contando pro outro porque é pra orar. E a rede da fofoca foi pra onde? E hoje a gente tem uma coisa muito séria devido a esse fato, que é o quê? As pessoas têm dificuldade de chegar para confessar seus pecados. A gente estava conversando isso em casa. Por quê? Porque eu sei que se eu contar algo muitas vezes pro pastor, gente, eu já vivenciei isso. Não de ter que precisar contar algo, mas de infelizmente estar cercado em um meio pastoral e saber que fulano contou algo para ele, que ele deveria estar ali para ajudar e resolver. Ele contou para esposa, que contou para os filhos, que aí contou para a irmã de oração da igreja. E eu, que não precisava saber de nada daquilo, sabia da vida da pessoa. Então você percebeu que aí você gera a dificuldade de uma igreja sadia nisso. Porque se eu não tenho pessoas que têm a coragem e a confiança de confessar seus pecados, porque sabe que isso vai gerar um ciclo de fofoca, o que a gente tem hoje? Uma igreja fraca e falha por conta disso. E provoca mágoa no coração dos irmãos. Quantos irmãos vivem magoados por causa de comentários maldosos? E aí começa a gerar esses comentários. Você viu fulano? Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ah, mas como você sabe? O fulano contou pro fulano que contou para mim. E aí a gente começa a ter pessoas com o coração entristecido dentro da igreja por conta de tudo isso. Nós, em particular,
O fogo do parquinho já tá. Aí ele já contaminou uma meia dúzia de descontentes dentro da igreja, ele já provocou uma discórdia, jogou a pessoa contra o pastor, contra os obreiros, contra a igreja ou contra os irmãos. Sim. Então nós estamos falando aqui de uma coisa que tem que tomar cuidado. Os obreiros na hora de abrir a boca, os irmãos na hora de ficar inventando as coisas também particulares. Sim. Provérbios 6, 16, 19, fala das coisas que Deus conhece. As 6 coisas que o Senhor. Ah, eu tava aqui pra ler. Pode ler. 7 coisas que eu estou lendo a versão de detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos perversos. Só coisa ruim. Desce que se apressa para fazer o mal. E aí depois ele começa a testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A pessoa está descontente, ela não está contente só dela estar descontente. Sabe o que ela faz? Ela cai, pega o descontentamento dela e espalha para todo mundo. Porque ela não quer só que o descontentamento chegue só para ela. Ela quer que as outras pessoas também sejam atingidas. Quer formar a facção dela. Aí começa a derrubar, começa a enfraquecer um aqui, enfraquece o outro. Isso é condenável diante de Deus. Sim. Porque da mesma forma que nós devemos pedir a Deus para velar nossas palavras, para que nós tenhamos sabedoria, porque não é fácil Sim. conduzir o povo, de ter amor com as pessoas. Né? É uma função dura, porque é a função nossa falar. Agora, tem uma coisa que é pior do que a gente que sobe em cima do púlpito e prega. É o fofoqueiro no meio da igreja. É o cidadão que manda mensagem para um de descontentamento, manda mensagem para outro. E agora com o WhatsApp. É instantâneo, né? Não gostei. Não gostei do pastor, gente. Eu tive uma situação dessa aí, uma vez que eu estava trabalhando, tinha um menino que eu contratei, e aí, primeiramente, tinha uma igreja inclusive, mas enfim, será que eu comentar, enfim, ela começou a preparar para entrar na igreja, né? Aí legal, eu comecei a fazer umas coisinhas, eu falei, começar a fazer essas coisas aí, não vai dar certo aqui não, tá? Não vai rolar, não. E tudo bem, vida segue, né? E ele era muito assim, quer dizer, muito coqueiro, faccioso, tem várias técnicas, né? Alguns são coitadinhos e conseguem arrastar multidões se fazendo de coitados. Outros são bons de palavras, né? Fala, sem falar, sem convencer. Já passei pelas duas situações. Esse cara é um coitadinho. Então, para a empresa inteira, ele é um coitadinho. O que ele fez? Como eu comecei a repreender o comportamento dele frente aos clientes, cara, assim, os caras, essas pessoas reclamando. E eles estão certos, eu estou vendo o que você está fazendo. E eu comecei a repreender ele jogou a empresa inteira, ele chamou 50 pessoas mais ou menos na época, contra mim. Então, para a empresa inteira, eu virei o Satanás. Eu virei o Satanás. Não, mas desculpa só, eu vi a boca dessa história dele. Eu não faço isso. Eu só estava em breve, eu trabalho para pagar a gente, eu estava contente. Se fulano não quer ser agradado comigo, o problema é dele. Né? Isso, vida civil. Aí eu decidi ligar esse cara, eu não vou ligar. Aí eu fiz emitir ele, outro gerente, também já tinha esse feito de coitadinho desse gerente, falou, não, manda ele embora agora. Deixa ele vir trabalhar comigo. Eu falei, cara, ele é assim. Você tem certeza que é isso? Ele, não, eu quero, manda ele pra mim. Beleza, fiz pra mim, você de setor, vou falar pra você, pessoas vieram me pedir desculpa. Cara, pelo amor de Deus, me desculpa, porque me venderam uma imagem sua de que você é um Satanás. Eu estou vendo agora que não é nada daquilo. Esse menino não presta, é capaz de ser dono de tudo, sem qualquer coisa. Bom, eu vou caminhar aqui para terminar já, que já estourou as 9. Então, eu vou ler aqui, ó. Podemos evitar esse mal por meio de conversas saudáveis e edificantes, por meio de cultivo de uma vida espiritual autêntica e da consagração e santificação dos nossos lábios. Eu só vou ler 3 tópicos, eu não vou destrinchar ele aqui. Ora, a língua é fogo, está em Tiago 3:6. É o órgão favorito do diabo. Precisamos controlar a língua. Precisamos sempre proferir as palavras edificantes, irmãos.
A gente acabou de ler que o quê? A gente precisa santificar os nossos lábios, pedir para Deus guardar. Precisamos ser sempre fonte de vida para as pessoas e não fonte de destruição. Precisamos ter uma igreja edificada, precisamos ter vidas edificadas. E isso através de palavras proferidas corretamente, através de nossos lábios. Amém? Eu espero que os irmãos tenham compreendido a aula e que isso fique em nosso coração para sermos pessoas melhores. Amém? Vamos colocar de pé para encerrar? Deus, te agradecemos, Pai, por essa aula. Que nossos lábios e nossas palavras, elas possam ser conduzidas por Ti. Possamos ser encaminhados em amor a proferir ao